E aí galera, beleza? Vim aqui e hoje eu vou gravar esse vídeo aqui pra mostrar um pouco do processo que eu tive de pintura e desenho desse personagem aqui que eu fiz. Acho interessante mostrar um pouco do desenvolvimento de um personagem, né? Claro que isso aqui é uma fanart, não é meu. Todo mundo conhece o anime do escudão que tá passando. E eu tava querendo treinar um pouco de material, então eu decidi fazer esse personagem pra poder estudar. Pra começar eu fiz esse sketch aqui. Eu fui direto em manchas e depois eu coloquei linha. Ele acabou ficando assim. Depois eu coloquei umas cores em modo multiply por cima. É que aqui nesse aqui eu mesclei, por isso que tá normal. Mas depois que eu fiz isso eu pensei, pô, será que eu consigo prosseguir nesse personagem desse jeito, desse processo? Falei, pô, até consigo. Mas a dor de cabeça que eu vou ter de resolver muita coisa junto, eu vou acabar demorando muito mais. E acho que isso é muito importante de você ter em mente quando você vai pintar. Que se você não tiver seguro com o processo, refaz. Refaz que vai te dar muito menos dor de cabeça. Então eu peguei e fiz essa line art aqui por cima, para poder pintar de novo e separando melhor as etapas do processo. Veja aqui também, essa não é uma line art cara. Pô, eu não me preocupei se ela tá bonitinha, se ela tá grossa, se ela tá fina. Eu fiz uma line art funcional para poder encaixar na minha pintura, que a line ela vai sair no final. Depois disso eu preenchi tudo de cinza, a silhueta, e coloquei cores base. Essas cores bases aqui, né? No caso. Nessa etapa aqui eu só preencho, não penso em luz, não penso em sombra, em qualquer outras coisas. Apenas na cor base e no valor local do objeto. Ou seja, tipo, essa peça aqui de couro, naturalmente, ela tem uma cor mais escura, então eu venho e coloco mais escura. Veja aqui no tanto de brilho que ela tem, né? Metal, ele é muito mais iluminado, muito mais claro, então a cor naturalmente ela vai ser mais clara. Se eu colocasse uma cor, esse azul, no mesmo valor dessa peça de metal, não ia ficar metal, né? Ia ficar muito escuro. Então nessa etapa eu só penso nessas duas coisas, na cor e na luminosidade que ela vai ter. Depois disso eu vim e coloquei o fundo primeiro, né? Coloquei esse fundo. É um fundo básico, mas só pra me dar as cores certas que eu vou precisar usar, né? No caso nas minhas sombras, porque a sombra ela vai ser uma reflexão do ambiente, as cores dela. No caso, esse ambiente mais quente, então a minha sombra ela naturalmente vai ser mais quente. Nesse caso eu vim aqui com uma camada de multiply e coloquei um pouco de occlusions. Você veja que já dá uma tridimensionalidade bem maior no personagem, né? Depois disso eu reforcei um pouco mais essas sombras e no modo multiply ainda. E depois vem a etapa de definir os materiais. Essa aqui é uma camadinha de Color Dodge que eu só coloquei uma leve luzinha aqui, tá vendo? Mas bem pouca coisa. No caso agora vem a etapa de material. Veja que tá tudo igual, né, ainda. Tá tudo sombreado e iluminado da mesma forma. E se você deixar assim, se você pinta tudo igual, no final sua pintura vai parecer que sua personagem é feita de plástico, de borracha, sei lá. Porque você não fez uma diferenciação dos materiais. No caso, nessa placa de metal aqui e nessa jaquetinha de couro, pô, eu tenho dificuldade de pintar essas duas coisas. O que eu fiz? Vou sempre pegar referência para poder pintar. E se você não tiver, se você não achar, nem se não achar, né? Porque referência disso tem tudo. Mas a melhor coisa para você fazer, para você aprender a pintar material, é fazer still life. Still life o que é? É você pegar objetos que você tem
que sejam do determinado material que você quer aprender a pintar, coloca na sua frente e pinta ele. Foi isso que eu fiz aqui. Não essa panela, que eu te dizer depois, mas essa coisa aqui. Eu peguei essa jaqueta de couro e esse negocinho aqui de metal. E perceba que é a mesma situação que eu tenho aqui. Um metal em cima de um couro. Eu fui e fiz a mesma coisa. Fazendo isso, você acaba percebendo muitas coisas do material. A iluminação que ele tem, o tipo de sombra, se é saturada, se não é. Claro que não estava assim, tipo, decisões quando você faz Still Life, não é interessante você pintar exatamente o que você está vendo. Cabe a você fazer suas decisões de cores, onde você quer variar um pouco mais no rio da cor, na saturação, para deixar mais interessante e exacerbar um pouco as temperaturas, né? Tipo, sombra aqui tá quente, a luz eu deixo mais fria. Lógico que aqui quando eu tava pintando a luz tava branca, mas não é interessante você deixar uma luz branca. Então eu coloquei um pouco de azul para exacerbar um pouco mais a frieza da minha luz. Depois disso eu vim e fiz exatamente o que tava ali, tá vendo? Exatamente, é a mesma coisa que eu pintei aqui, eu fiz aqui. É assim que você aprende a pintar material. E se você não tiver essas coisas para fazer Still Life, vai na internet, bota uma foto de um metal aqui, pinta ele do lado, depois você vem e aplica na sua pintura. Depois disso eu vim definindo um pouco mais aqui o rosto, tá vendo? Melhorei as oclusões, defini um pouco mais as features faciais. Aqui eu coloquei mais oclusão. Oclusão é muito importante porque é ela que dá tridimensionalidade pro personagem ou pro objeto, seja lá o que você estiver pintando. Não é a luz que vai deixar o seu desenho tridimensional, 3D. São as sombras. Então, oclusões são sempre muito importantes para dar essa sensação de 3D. Depois aqui eu pintei a calça e essa paradinha aqui. Veja que aqui, ó, tá vendo isso aqui? É exatamente isso aqui. É a mesma coisa. Eu queria que isso aqui fosse um metal pintado, né? Quando você pinta o metal, ele perde aquele brilho que ele tem naturalmente. Igual aqui. Ele fica muito mais fosco. E eu falei, pô, como é que se pinta isso direito? Peguei uma tampa de panela, pintei. É assim que você aprende a pintar material, mais uma vez. Ou... esse é o melhor jeito, Still Life. Mas se você não tiver, você faz da internet mesmo, que não tem problema. Mas por que Still Life é melhor? Porque você tá vendo ele na sua frente. Você tá vendo ele em 3D total. Quando você tá pegando de uma foto, ele tá em 2D. Você perde essa noção de tridimensionalidade. E isso é um pouco prejudicial. E daqui depois também é tudo camada normal, a grande maioria. Até aqui foram camadas de Multiply e uma camadinha de Color Dodge. Multiply é muito bom para sombras, porque ele escurece, né? A cor sem mudar como é que se diz? A matiz total dela, né? Então veja que aqui, ó, nessas camadas de Multiply, elas escurecem o verde, deixando ele mais quente, que foi, eu usei, ó, fica vendo? Se eu mudar para normal, essa foi a cor que eu usei para pintar no Multiply. Uma tonalidade mais quente. E o Multiply faz isso, ele escurece deixando a cor mais quente aqui. Aí depois eu vim definir melhor essa capa. Tá vendo? Os pelinhos. Aqui eu já tinha uma noção de como pintar pelo um pouco melhor. Claro que isso aqui tá, né, tá perfeito, mas dá pra você acreditar que isso aqui é um furryzinho. Mas mesmo assim eu fui e peguei referência também. Fui na internet, fui lá no Pinterest, procurei uns negócios de pelo assim. Peguei também alguns artistas que eu acho que resolvem isso muito bem. Coloquei aqui do lado e me baseei nessas coisas para poder fazer o meu. Referência é sempre importante.
Depois aqui o cabelo. Highlightzinho no cabelo. Que eu coloquei em Color Dodge. E fiz essa pinturazinha aqui com uma tonalidade mais azul, que é a cor da minha luz. E fui pintando por cima. Fui pintando por cima com uma camada. Apagando, né? No caso, com a borracha. Eu vim e apaguei as partes que eu não queria das divisões do cabelo, né? Pra não ficar muito artificial. Aqui. Os pequenos ajustezinhos. Depois disso, eu prefiro juntar tudo isso aqui, dar um merge em tudo isso, porque é bastante layer pra você ficar se perdendo, né? Eu vim e dei um merge em tudo. E comecei a pintar a partir disso. Nessa aqui eu só dei um merge, e a única coisa de diferente que eu fiz foi colocar esse backlightzinho amarelo que tá vindo aqui do meu fundo, né? No caso eu fiz isso utilizando a ferramenta Dodge Tool. Essa ferramenta aqui. Eu vim, coloquei um airbrush, vim nos channels, selecionei os canais verde e vermelho, que eles fazem, verde e vermelho fica amarelo aqui, né? E liguei o RGB para ficar tudo normal. Selecionei os dois aqui. Tendo os dois selecionados, tudo que eu pintar com a Dodge Tool vai reforçar a minha sensação de amarelo. Então, ó, tá vendo? Se eu passo por cima, ele só reforça o amarelo que eu tenho na minha cor. Então eu vim aqui atrás e dei uma leve passadinha nas coisas para dar essa sensação que a luz amarela tá refletindo um pouco aqui por trás. Você vem, coloca no RGB normal e seja feliz. Depois disso, o meu ponto focal eu quero que seja aqui em cima. E pra mim eu achava que ainda estava muito claro essa parte. Então eu vim aqui, coloquei uma layer de multiply com o gradiente. E fiz isso aqui, né? Diminui um pouco a opacidade, apaguei um pouco as partes aqui de cima. E dei essa sensação de degradê, que aqui em cima tá mais claro e aqui tá mais escuro. Aqui, isso tecnicamente não existe. Porque isso aqui é uma perspectiva atmosférica de uma perna para outra. Isso é muito perto para estar uma perspectiva atmosférica. Só que se tivesse batendo uma fumaça aqui, uma fog aqui entre as pernas dele. Mas eu gosto de fazer isso para dar uma saltada nessa parte que está na frente para essa que está atrás. Isso é uma decisão artística. Você não precisa seguir tudo exatamente como é na realidade. Você tem que fazer o que for melhor para sua pintura. No caso eu achei que isso ficaria legal, eu vim e coloquei. Aqui mais alguns ajustes. Depois disso basicamente eu acabei. A coisa agora é dar uns ajustes na cor. Aqui é uma camada de curves, que eu dei uma melhoradinha uma ajustadinha nos valores aqui. E uma camada de color balance, para dar uma unificada geral nas cores. Tá vendo? Meu ambiente tá quente, essa parte tá um pouquinho vermelhinha. Eu vim e coloquei exatamente isso que tá aqui, para dar essa unificada geral. Aqui são alguns ajustezinhos. E depois disso, eu juntei tudo novamente. E peguei o Liquify e dei uma ajustada em algumas partes. E mudei essa mão que tava uma merda. Ainda não gostei do jeito que tá essa mão, mas eu não consegui fazer um melhor. E eu já cansei desse personagem aqui. No próximo eu melhoro. Também isso é uma decisão que você tem que tomar. Pô, se você for ficar olhando pra sua pintura e querendo tudo que tá melhor nela, você vai ficar a vida inteira fazendo. Pega os erros que você cometeu nessa e melhora no próximo. Isso é bem importante também. Eu também dei uma clareadinha, usei os levels, Ctrl L, e dei uma leve clareadinha geral. Tá vendo? Por aqui. Que eu achei que tava um pouquinho escuro. Tá vendo? Dei uma ajeitadinha nesse braço, nessa perna e nesse pé. Ó. E na mão. E
botei a assinaturazinha. Então esse foi o processo que eu utilizei. Se ajudou alguém, fala aí nos comentários, sei lá. Se vocês gostaram também, comenta aí o que vocês acharam. Vai que eu traga mais vídeos futuramente, não sei se vocês curtirem. E é isso aí, galera, valeu, obrigadão e obrigado por assistir, falou!